Maravilha! Então, nós aqui, dentro da jornada de psicologia educacional, vamos falar sobre grupos, jogos para grupos com professores. Aqui nessa jornada já foi falado sobre grupos, já foi falado sobre grupos com crianças, e agora a gente vai falar sobre grupos com professores, trabalhos, ideias, possibilidades da gente trabalhar com professores, né? Então, para a gente poder fazer, e nada melhor do que falar de jogos, do que a gente também entrar um pouco no ritmo. Então, eu vou convidar vocês para jogar junto aqui, para vocês, quem puder abrir o vídeo seria bacana, mas pode também abrir o áudio, pode falar pelo chat, não tem problema, o negócio é entrar na brincadeira, combinado? Já faz uma reação aqui para mim, faz um joinha, e vamos aquecer aqui esse nosso momento para a gente poder falar sobre jogos com um grupo de professores. Ó, legal, Amanda deu um joinha, vamos brincar um pouco, beleza? Então, a brincadeira é a seguinte, deixa eu mapear o grupo, isso é importante. Quando a gente trabalha com grupo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear o grupo, né? Por exemplo, se a gente vai trabalhar com um grupo de professores, a gente precisa saber, são professores que já se conhecem há muito tempo, porque né, tem escolas que a gente vai trabalhar que estão há 20 anos juntos, né? Quase se aposentando tudo junto. Tem escolas que têm uma alta rotatividade, tem escolas muito grandes, escolas menores, enfim. Então, a gente precisa mapear. O que é mapear? A gente conhecer esse grupo, saber que grupo que a gente vai trabalhar. Grupo, já vou entrando no tema e a gente já vai jogando tudo junto. Quando a gente fala grupo de professores, a gente pode estar utilizando jogos para N momento com professores. A gente não pode esquecer, e isso é muito importante, a gente não pode esquecer de que grupo e grupo de professores, embora tenha esse aspecto muito pedagógico, né, um grupo pedagógico, mas é um grupo institucional. Então, é um grupo institucional que muitas das coisas, talvez, que a gente possa utilizar numa organização, numa empresa, a gente pode utilizar com professores. Por quê? Porque eles precisam ser treinados, eles precisam saber o seu papel, desenvolver o seu papel. Então, a gente pode aplicar uma série de jogos adaptando ao grupo, como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, numa empresa. Claro que tem as características de ser numa escola, né? Ter uma outra, mas é um grupo, é isso que eu quero dizer, é um grupo organizacional que a gente precisa conhecer esse grupo precisa se conhecer, precisa ter uma certa confiança entre si, e a gente precisa quebrar gelo. Então, sempre quando a gente começa um grupo e quando a gente começa a trabalhar com jogos, faz parte do aquecimento desse grupo trabalhar com quebra-gelos, com aquecimento do aquecimento, vamos imaginar isso, né? Então, é o que eu vou fazer aqui com vocês. Então, podem ligar o áudio, pode escrever no chat, pode falar aqui. Então, deixa eu perguntar para vocês aqui. Tem alguém aqui que atualmente é professora ou professor? Pode ser professor de qualquer coisa, né? Se é professor, né? Opa! Amanda é professora. Legal. Do que você é professora, Amanda? Opa, professora do ensino médio. Olha, sociologia, meu Deus do céu. Você tem toda a minha admiração e respeito, viu? O Lenilson diz que não. Bacana. A Beatriz também diz que não. Ok. Isso é muito interessante, gente. Embora a gente, você pode dizer assim, mas eu não sou professora. Gente, no momento em que a gente é aluno, a gente carrega o papel de professor junto com a gente, porque se nós somos só alunos, nós um dia já tivemos muitos professores, né? Nós já tivemos professores. Então, se você foi aluno, você carrega junto com você o papel de professor. Diversos papéis, diversos estilos de professor, porque cada professor também coloca dentro do seu papel um tom pessoal, né? Da sua personalidade, da sua história, enfim. Deixa eu perguntar para vocês agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte: vocês têm que escolher uma das duas coisas, ok? Esse é um quebra-gelo para gente. Então, vocês como alunos,
Vocês gostavam mais de português ou matemática? Abre o áudio, fala. Todo mundo junto, ou pode escrever aqui no chat. O que vocês gostavam mais? Português ou matemática? Matemática, português, matemática. Olha, tem uma galera aqui. Português. Português. Ah, legal, legal. Vocês gostavam mais de história ou física? Coloca aí para mim. Pode ligar o áudio e falar também. História. História, eu adoro, sou apaixonada por história. Olha a física, história. A história está ganhando aqui no ranking, né? Olha, eu tenho uma irmã formada em física, coitada, mas passa bem, passa bem. Tá bom. Só a Amanda diz que gosta de física, legal. A gente é apaixonado por história, eu também adoro. Vocês curtiam vocês preferiam aula de educação física ou educação artística? O que vocês gostavam mais? Educação física, as duas. Boa, Lenilson, as duas, educação artística. Legal. Uhum. E vamos pensando, né, que o quanto esses professores nos influenciaram também para os nossos gostos, né? Porque às vezes, quantas disciplinas que a gente nem gostava muito, mas o professor era tão bacana que fazia a gente se apaixonar pelo tema. Acontecia isso com vocês? Ou o contrário, né? Ou o contrário. Às vezes a gente até gostava, mas o professor dificultava tantas coisas que a gente desistiu. E talvez a gente tenha desistido muito, né? Também com alguns professores que não tenham motivado muito a gente. Muito bem. Agora, falando nisso, eu queria que vocês lembrassem, para a gente entrar aqui no clima, a primeira professora, conta para mim, bota o nome da primeira professora que vocês tiveram. Vocês lembram quem foi a primeira professora de vocês? Coloca aqui no chat para mim o nome da professora. Maria da Graça, legal. Vamos ver, quem mais? Adriana, legal. Acho que Rosângela. Aham. Interessante a gente lembrar, né? A primeira professora, Maria Zélia. Ó, Érica, eu acho, né? Thaís, legal. Uhum. E deixa eu perguntar para vocês uma professora inesquecível que vocês tiveram antes da faculdade. Assim, uma professora que foi muito legal, né? De fundamental, do ensino médio, séries iniciais, não sei, ou ó, Silvandira e Iraci, Jéssica, uma professora muito legal. Tentem colocar aqui para mim, ó, Helena, André, legal, né? Tentem colocar aqui para mim, em uma frase ou um adjetivo, uma coisa assim, o que marcou tanto essa professora? Por que esse professor ou essa professora foi tão inesquecível? O que tinha que marcou a história de vocês? Como a gente tem, né? Professores que marcam, muito bacana. Vocês sabem que esses dias eu vi, já não me lembro mais se é uma reportagem, já não me lembro mais um programa. O William está colocando, ó, porque ela tem uma mente jovem, aulas atualizadas. Isso é muito legal, quando falam a nossa língua, né? Quando mostram a empatia, né? Ó, a Amanda está colocando aqui, né? Pela questão empática, é muito importante. E isso é muito importante a gente entender isso, justamente para a gente poder trabalhar com os professores depois. Essa questão também de empatia, né? De tentar se comunicar de uma forma que os alunos entendam, que os alunos aprendam de forma empática. Sábio, todos tinham respeito por ele, muito legal. Autoridade, né? O professor tem que ter autoridade, não é autoritarismo, ele tem que ter autoridade, ele tem que, né, saber e falar, enfim. Ele é apaixonado pela matéria. Também isso nos encanta, né? Mas eu estava falando para vocês
que eu vi esses dias, uma coisa muito legal, que foi um telefonema de um aluno para uma professora, assim, de muitos anos, assim, atrás. Ele liga para agradecer ela e grava, né? Então, ela já é uma senhorinha, assim, e ele fala, ele diz, talvez você não vá lembrar de mim, mas eu nunca esqueci você. E ele faz uma declaração, coisa mais linda. E emociona a professora, né? É muito legal. Às vezes as professoras não têm noção o quanto marcam a vida dos alunos, né? E é justamente isso que eu venho dizer para vocês, que a gente pode trabalhar, quando a gente vai trabalhar com um grupo de professores, ter mostrar essa consciência para eles, para que eles tenham essa consciência e também ter essa questão empática, sensível, como trabalhar a sensibilidade, né, dos professores. Legal. E na faculdade, minha gente, contem aqui para mim alguma professora e alguma característica de professora de faculdade. Por que foi tão bacana e tão importante para a profissão de vocês, né? Contem aqui para mim também. Alguma professora de faculdade, Ana Lúcia e Solange, legal. Contem aqui quem foi uma professora de faculdade legal e Ana Luz. Ana Luz do psicodrama, fala para mim, Andréa. Ela é fantástica, né? Olha, faz umas 2, 3 semanas eu estive com ela em Floripa, ela está dando aula lá na Trajano. Olha, uma queridíssima. Professor Juliano, apaixonado pelo que faz. Fábia, da psicanálise, olha, legal. Professores. Cristiano, amor pela matéria. Como marca a gente, né? Professores da faculdade também, né? Lucas e Elisa, éticos, organizados, dedicados, muito legal, muito bacana. E a gente vai guardar, né? Com carinho e tudo mais. Mas agora, deixa eu falar para vocês o que a gente vai fazer com jogos. Então, essas perguntas, a gente vai conhecendo o grupo, vai quebrando o gelo do grupo e vai envolvendo o grupo. Então, é muito importante, eu gosto muito desses quebra-gelos, às vezes coisas rápidas, né? Uma pergunta, como eu fiz agora também. Eu gosto muito, no online, de trabalhar com 2 possibilidades e a pessoa escolhe uma, como eu fiz para vocês. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, né? Vocês gostam mais de online ou aula presencial? E aí você tem que falar. Porque isso chama o grupo, aquece o grupo para o tema. Então, eu posso fazer uma série de perguntas que a gente vai envolvendo o grupo. Então, é muito importante, quando a gente vai trabalhar com o grupo, conhecer o grupo, e o grupo também ir se colocando e a gente vai chamando a atenção. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um grupo de professores, pode ser reunião pedagógica, né? Que a gente pode fazer uma participação. Já fiz muitas participações em reuniões pedagógicas, tanto desde escola primária, até faculdade, né? Várias vezes já me chamaram para trabalhar com professores, enfim, para fazer um aquecimento de algum tema, alguma coisa, e usar algum jogo. Trabalhei muito, assim, com encontros, ou quando tem algum problema, alguma dificuldade, ou algum encontro, assim, temático. Já trabalhei muito também. Um dos meus primeiros empregos foi como psicóloga educacional, e eu também guardo com muito carinho esse tempo, em que eu trabalhei muito com professores, com os alunos, né, grupos de orientação profissional, enfim, e era muito bacana. Então, já fiz muito também encontros de sensibilização, de início de ano, de final de ano, né, de encerramento de ano, de avaliação, ou de dar um gás, né, para começar e trabalhar também o início. Então, vários momentos a gente pode estar trabalhando com professores. Então, se você tem alguém aqui que é psicólogo educacional, que já trabalha
com essa área, porque é muito importante, tem vários momentos, né? A gente pode trabalhar treinamento, a gente pode trabalhar, então, nesses momentos com os professores. Eu tenho aqui um slide que eu queria passar rapidão para você, ó. Ah, legal, William, legal. O William está dizendo que ele é psi-educacional, né? Você já conseguiu, já trabalhou alguma vez com professores, William? Já? E é muito bacana, né? Dá muito, eu acho que assim, dá muito resultado quando você trabalha com os professores, porque são muito necessitados, né? Porque eles também são protagonistas da escola. A gente volta muito para o aluno, mas o aluno depende muito dessa relação com os professores. Então, os professores, trabalhar com os professores, eu vejo da seguinte forma: é como se quando a gente trabalha com a criança, a gente tem que trabalhar com os pais, não tem? Quando lá na clínica. E quando a gente vai trabalhar também questões educacionais, o foco não é só a criança, porque a criança também está em relação com outros colegas e também com os professores e também com o clima daquela instituição. Então, também são protagonistas dessa história, né? Mas vamos falar de jogos aqui. Eu queria passar para vocês rapidamente, depois eu vou falar um pouquinho sobre jogos. Separei aqui algumas coisas sobre jogos e sobre jogos com professores, né? Depois eu passo para vocês alguns jogos, algumas ideias que é bem legal para vocês usarem com professores ou adaptarem até para o contexto organizacional também. Gente, o que é um jogo, né? Tem vários tipos de jogos que a gente vai ver. Um jogo, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, a gente pode fazer um jogo dramático. Um jogo, ele resgata a espontaneidade e criatividade. É uma expressão, né, do mundo interno e da dinâmica que funciona, como é que a gente está naquele momento. Trabalha o mundo da fantasia. A gente pode ter jogos de representação de papel, né? A gente pode ter um jogo com dramatização, com teatro, e também jogos para resolução de conflitos. Nós também temos aqui jogos que eles vão promover o lúdico, então o jogo sempre tem uma questão lúdica, né? A gente sempre está nessa situação da brincadeira. O dramático significa ação, né? Trabalhar os conflitos que surgem, né? Envolve dramatização. E a gente também tem jogos, quando a gente fala em jogos, a gente também pode falar que também em dinâmicas de grupo, né? Pode ser entendido como uma técnica que visa trabalhar algum objetivo do grupo. É muito comum a gente falar jogos, ou dinâmica de grupo, ou jogo dramático. Eu sei que existem essas diferenças, né, do que é um jogo, o que é um jogo dramático e o que é uma dinâmica de grupos. Assim, bem por cima, porque a gente não é o foco do nosso encontro de hoje, mas bem por cima a gente tem que entender que jogo é tudo aquilo que envolve regras e te convida para brincar, para entrar, né? Dinâmica de grupo também, claro, envolve regras, mas você pode fazer isso de diversas formas, né? E às vezes não é tão lúdica quanto um jogo. E um jogo dramático, quando a gente fala em jogo dramático, nós estamos falando de dramatização, nós estamos falando de cena, de representação de papel. Então, a gente pode brincar aqui, né? Que eu posso fazer um jogo com os professores em que cada um tem que assumir um papel de aluno, né? Eu posso elencar com os professores, imagina que legal, para vocês verem a diferença do que é um jogo dramatizado e o que é um jogo, né? Eu posso elencar aqui num jogo dramatizado com eu posso colocar, por exemplo, num quadro, todos os tipos de alunos que eles costumam lidar, né? Aí tem o aluno estudioso, o aluno da primeira carteira, né? A gente pode colocar o aluno que fica protelando as coisas, deixa tudo para a última hora, o aluno avoado, o aluno bagunceiro, o aluno tagarelo, o aluno questionador, o aluno quietinho, enfim, eu posso colocar aqui, por exemplo, né? E aí, cada professor escolhe um papel desse para fazer,
né? E aí a gente vai para uma sala de aula e eles vão ter que representar aquele papel. É um jogo, é uma dramatização, é um teatro, mas a gente está falando do dia a dia deles, dos professores, e como que eles se sentem naquele papel, e como que a gente pode ajudar cada aluno desse. Então, a gente está trabalhando sensibilização com os professores, nós estamos colocando eles no papel do aluno, nós estamos trabalhando meios de eles ajudarem, porque às vezes o professor não sabe, né? Às vezes vem com a experiência, vem quebrando muito a cabeça. E num treinamento desse, numa sensibilização dessa, você colocando o professor no lugar do aluno e depois dramatizando, e aí, é claro, você vai poder ajudar a dramatização e tal, e depois eles terem que ver como que eles se sentiram e o que cada professor pode ajudar o aluno. Olha quantas coisas a gente pode estar trabalhando. Então, são exemplos do que é um jogo, o que é uma dinâmica de grupo e o que é um jogo dramático, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, ou qualquer comentário, por favor, me interrompam, tá bom? Para a gente poder preparar um jogo, né? A gente precisa de regras definidas, saber quem são os jogadores, qual é o objetivo. Isso aqui é um checklist que Ivete Datner deixou para a gente no livro dela, Jogos Empresariais, mas serve para qualquer instituição, né? A gente precisa entender quais são as estratégias, as etapas definidas, instigar, emocionar, causar tensão produtivamente, atiçar a curiosidade, atiçar a vontade de jogar, né? Ou seja, a gente tem que envolver aquele grupo. Às vezes, o grupo de professores está muito cansado, às vezes o grupo de professores está um pouco desmotivado, enfim, é uma instituição, né? Às vezes está muito eufórico, né? Porque é o momento deles. Também eu já peguei grupo de professores extremamente bagunceiros, assim, parecia que estavam assim no parque de diversão, assim. Então, é importante você aquecer e trazer eles para aquela atividade que você vai propor, né? A gente precisa, num jogo, provocar o riso, a alegria, as emoções, suscitar a atenção, a observação, concentração, provocar a vivência das competências humanas e organizacionais, ser uma atividade voluntária. A gente precisa saber quanto tempo a gente tem e respeitar esse tempo, um espaço definido e o resgate da ordem lúdica e buscar a identificação e resolução de conflitos. Um jogo nunca é um jogo por jogar, tem que ter um objetivo, você precisa dar as regras muito bem claras e depois que joga, é muito importante a gente fazer o compartilhamento e o processamento daquilo que foi feito, para poder elencar. É muito comum, às vezes, tanto em empresas quanto em escolas, eles não entenderem no primeiro momento por que eles estão jogando, né? Mas em vez de a gente estar trabalhando, por que a gente está fazendo essas atividades, né? Que parecem, às vezes, jogos, às vezes até parecem meio tolos, meio bobos. Mas se você não souber, pode ser jogos super simples, mas que vão trazer uma reflexão profunda. Tudo depende da forma como você conduz aquele grupo. Então, é muito importante, por mais simples ou bobinho que seja aquele jogo que você coloca, é muito importante depois amarrar com o dia a dia dos professores e fazer com que eles façam esse link daquilo que foi vivenciado com aquilo que a realidade deles, para fazer sentido, né? E aí eu estou falando que quando a gente vai trabalhar com eles e com o jogo, a gente vai ter que aquecer, dramatizar e compartilhar. Essas são etapas básicas, inclusive do psicodrama, que trabalha muito com grupos. O psicodrama tem método de grupo, tem método de trabalhar, né, com vários tipos de grupo. E como eu sigo o psicodrama, eu gosto muito dessa ordem que coloca, que nos ajuda muito na organização. Então, quando a gente vai iniciar uma atividade com professores, é muito importante esse aquecimento. O que serve aquecimento? Um quebra-gelo, como eu coloquei
agora no início com vocês. Pode ser colocando o objetivo, olha, me chamaram, né? Eu sou muito contratada, eu já trabalhei em escola, né? Foi um dos primeiros trabalhos como psicóloga. Eu já trabalhei em APAE, que também era uma escola, isso há quase 25 anos atrás. Não tinha feito ainda total integração, né? Então as escolas da APAE eram muito cheias, porque os alunos ainda frequentavam muito a APAE. Hoje a APAE tem uma outra proposta, mas há 25 anos atrás ela era muito escola mesmo, né? De aula, de reforço escolar e de todas as oficinas, enfim. Então tinha muitos professores. Então trabalhei muito também com os professores. Então é muito legal. Então, todo esse aquecimento é você chegar e falar, olha, fui chamada, fui contratada para a gente trabalhar isso aqui, esse aqui é o meu objetivo, isso também faz parte do aquecimento. É muito importante a gente contextualizar por que a gente está parando as aulas e fazendo essa atividade. Eles precisam saber, né, por que está acontecendo, o que está acontecendo e qual é o objetivo. Então, é muito importante fazer jogos de quebra-gelo, mas também o aquecimento serve para você deixar claro o intuito do trabalho. Depois a gente começa a meter a mão na massa e aí sim trabalhar, né, a partir de jogos, de atividade, o que precisa trabalhar naquele dia. E depois, quando termina o jogo, não terminou, é uma parte mega importante, compartilhamento. O compartilhamento que a gente vai compartilhar as nossas emoções, nossos achados, como é que a gente se sentiu e o que a gente pensou durante o jogo. E também eu colocaria aqui mais uma, que seria elaborar, ou seja, a elaboração, que é a questão que está dentro do compartilhar, na verdade. A elaboração é o que esse jogo tem a ver com a minha realidade, né? E o que a gente pode aprender com isso, porque senão fica o jogo pelo jogo. É gostoso, é legal, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Vocês já tiveram, em algum momento, em alguma situação, em que as pessoas falaram, mas para que mesmo que a gente está fazendo essa dinâmica, esse jogo, né? O que tem a ver? Então, isso é muito importante. É tão importante quanto a escolha do jogo, é saber fazer esse processamento. Nós temos vários tipos de jogos. Aqui, Júlia Mota diz que nós temos jogos de percepção, de iniciação, improviso, jogos dramáticos. Gisela Castanho diz, né, jogos de integração, pesquisa do ambiente, reconhecimento do eu, objetos intermediários, reconhecimento do outro, enfim, tem que o outro, peraí. Nós temos aqui isso. E os jogos de personagem. Eu escolhi essas autoras, mas tem muitas outras autoras também que vão classificar, né, os tipos de jogo e o que a gente pode fazer com cada jogo, né? Deixa eu colocar aqui. Bacana. Muito bom. E para isso, eu trouxe aqui alguns jogos que eu queria colocar. E se vocês tiverem perguntas, né, ou situações para trazer, não sei se a Rosângela quer falar alguma coisa. William, se você também quiser trazer alguma situação, tá? Seria legal também. Que você já é psicóloga educacional aí também. Gente, a gente pode trabalhar de diversas formas com um grupo de professores. Professor também é um grupo, geralmente são grupos muito animados, né? Adoram dançar, adoram desestressar, adoram fazer relaxamento. Como eles gostam de dançar, eles gostam também de fazer relaxamento, que também é interessante a gente promover isso. Então, é muito importante, a gente pode, inclusive, utilizar no início de uma atividade um trabalho corporal. Quem gosta de trabalhar com o corpo, eu acho que é, assim, muito legal com professores. Por exemplo, o que seria trabalhar com o corpo, né? Coisa simples, gente. Pedir para, né, faz aquela roda com os professores e pedir para os professores levantarem e fazer uma boa espreguiçada.
Coloca uma musiquinha, é muito importante, a música sempre dá um tom, né, daquilo que você quer. Bota uma musiquinha, faz um alongamento. Se for um grupo que já se conhece há mais tempo, você pode envolver contato físico. O que seria o contato físico? Por exemplo, dizer assim, vamos em dupla fazer alongamento, né? Aí uma estica a outra, uma puxa a outra, e isso descontrai, isso também relaxa, porque às vezes o professor é um pouco estressado, está cansado, né? Isso relaxa, isso. Então, são jogos, são, na verdade, aquecimento, são tipos de aquecimento de quebra-gelo. Por que é importante você começar por aí também? Porque você vai trazendo, os professores vão deixando de lado o mundo lá fora e vão curtindo e vão conhecendo o grupo. É muito importante trabalhar, por exemplo, a integração. Eu gosto muito e trabalho e deixo um tempo disponível para a integração. Então, vamos imaginar que a gente tenha 1h30, 2 horas com o grupo, né? 1h30. Geralmente, eles não dão muito tempo também para a gente, né? Então, 1 hora, 1h30 para trabalhar com o grupo. Então, eu começo, né, com esse alongamento, com uma boa espreguiçada, posso colocar um som, né? Agora todo mundo vai espreguiçar com som, e aí eu brinco. Vamos tirar os monstros que tem dentro da gente, a gente fala, né? E a gente é o primeiro a fazer, isso é importante, para não deixar ridículo. A gente tem que mostrar para eles que é assim que funciona e que está tudo bem e faz parte do nosso encontro. Então, você pode fazer isso, e depois você pode botar uma musiquinha e que eles têm que dançar. Gente, eu estou colocando aqui para vocês um estilo, né? Um jeito de trabalhar. Com certeza, vocês têm também o jeito de vocês. Tem pessoas que gostam de trabalhar mais corpo, tem pessoas que não gostam. Façam aquilo que vocês se sintam bem, tá? Não forcem a situação, porque o grupo percebe, ainda mais professor que, ó, é descolado pra caramba, o professor bota o olho, ele percebe, né? Já é descolado porque tem uma sala de aula inteira para perceber todo mundo, então ele tem bem desenvolvido isso. Então, assim, escolham jogos que têm a ver com vocês. Eu venho da psicologia, eu venho um pouco do teatro, fiz mestrado em teatro, fiz grupo de teatro, trabalhei em teatro, então eu gosto dessa coisa do corpo. Mas talvez você não gosta, não tem problema. Você pode começar, todo mundo sentadinho e fazendo uma atividade sentada também, entendeu? Eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu jeito, mas vocês vão encontrar o jeito de vocês com certeza. Porque quando a gente fala em jogos, né, pode ser tantas coisas, pode ser, enfim, mas aí continuando aqui, por exemplo, eu gosto de, tem algumas, quando a gente estuda grupos, né, principalmente eu que venho do psicodrama, no psicodrama a gente estuda muito grupo, então tem muitas teorias que nos ajudam nesse momento, e tem teorias que dizem o seguinte, que num primeiro momento, a gente tem que trabalhar o eu com eu. Então, como eu estou, né? Eu posso fazer, então, alguma coisa corporal, eu posso simplesmente pedir para eles fecharem os olhos, botar uma musiquinha e perguntar como é que você está hoje, sinta o seu corpo, sinta como você está nesse grupo. Posso fazer isso em forma de relaxamento, todo mundo sentadinho. Pode ser também. Eu sei que num primeiro momento sou eu com eu, né? Eu e eu. Então, eu tenho que fazer com que eles pensem como eles estão e qual é a expectativa que tem desse encontro. Num segundo momento, o eu e o tu. Eu posso pedir atividades em duplas, antes de pedir atividade em grupo, entenderam? Tem uma ordem que seria interessante obedecer quando a gente vai preparar alguma coisa. Então, sempre começa como é que eu estou, como é que está meu corpo e tal, como é que está o colega? Deixa eu conhecer. Então, eu posso preparar atividades em dupla. Eu posso colocar uma música e falar para elas trocarem de parceria, para elas dançarem, trocar de parceria a cada momento. Eu posso fazer perguntas, eu posso fazer um jogo, que eu uso muito esse jogo.
Deixa eu fazer aqui rapidão. Quem que pode fazer comigo esse jogo? É bem rápido, bem simples. Quem vem comigo nesse jogo? William, legal, William. Isso, abre o áudio aí. O jogo é simples, por exemplo, a gente ainda está no aquecimento no sentido de integração. Então, um dos jogos que eu uso muito, por exemplo, é o Quem sou eu? Quem é você? Então, eu separo, ó, em dupla, tem o A e o B, escolhe A e B. Então, eu vou escolher o A para o William ser o B, para eu poder aplicar aqui a dinâmica. Aí, escolhe A e B, né? Cada dupla escolhe. O A tem que fazer uma mesma pergunta. O B vai ter que responder de forma diferente cada vez que eu for fazer a mesma pergunta. Então, eu vou dizer assim, William, quem é você? Paulo, Quem é você? homem, Quem é você? filho, Quem é você? namorado, Quem é você? amigo, Quem é você? ansioso. Vai ficando difícil. E aí a gente pode continuar, né? Não vou massacrar o William aqui, brigadão, viu? Mas é um tipo de jogo que pode ser uma coisa rápida e você pode pedir em duplas, né? Agora inverte, né? É o William que faz isso para eu poder responder. Agora inverte. Agora troca de dupla. Sabe essas coisas assim? Porque daí eu já descontraí e estou fazendo aos poucos o grupo se reconhecer fazendo esse tipo de jogo, né? Ou assim, também gosto muito, uso muito também. Olha, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder para a primeira pessoa que vocês encontrarem no grupo. E para cada pergunta que eu for fazer, vocês têm que responder para uma nova pessoa. Então, eu posso preparar, tipo, desde coisas simples, que cor que você gosta, e aí você tem que catar alguém e responder, e você espera a pessoa responder. Ou você pode dizer assim, né? Qual a sua dificuldade em sala de aula? Sua maior dificuldade como professora? E dá um tempinho para cada um responder, né? E aí eles vão respondendo para cada pessoa. Isso integra. Isso faz com que a gente saia das panelas. Isso faz com que eu vá me abrindo para o grupo todo. Isso é muito importante, trabalhar com grupo. E isso eu utilizo muito esses princípios também na organizacional. Por isso que em algum momento, eu acho muito semelhante o trabalho organizacional, que é com grupo, com o trabalho com professores, né, educacional, que pode ser com professores, pode ser com alunos, também é o mesmo princípio, né? Porque eu estou fazendo com que eles se integrem e eu estou fazendo com que eles confiem no grupo, se conheçam. Se é um grupo que já se conhece, eu brinco um pouco mais. Se é um grupo que está lá há 20 anos junto, eu digo assim: conte algo que você nunca falou. Né? Também é uma forma de continuar se conhecendo, que também é legal. Então, por isso que é importante a gente saber, né? Se é um grupo que pouco se conhece, é um grupo que já se conhece. Ou conta para sua colega uma mania que você tem, que a sua colega não conhece. Então, são perguntas de também a apresentação de quem já há muito tempo se conhece, mas tem coisas que a gente não sabe, né? Algo que você nunca falou para ela, algo que você gosta da sua colega e nunca falou. Por exemplo, se a gente quer trabalhar vínculos, afetos, né? Seria legal. Encontre uma colega e fale 3 qualidades, sabe? Sabe essas coisas assim? Você pode ir trabalhando um vínculo, tudo depende do objetivo que você tem com aquele grupo, né? Seria Sim, legal também. Oi? deixa eu te fazer uma perguntinha. Esses exemplos que tu estás dando, eu posso utilizar eles também com o grupo de alunos? Pode ser com alunos, pode ser com outros grupos, né?
grupo de pais, grupo de alunos, grupo de professores, às vezes tem lá o administrativo também, que às vezes é muito esquecido, mas muito importante também, né? Secretaria, direção, o pessoal, né, de serviços gerais. Eu me lembro, uma das coisas melhores que eu aprendi quando eu trabalhava na APAE foi que todas as reuniões, todos participavam. Reunião pedagógica, ia o motorista, né, das Topic, das Kombi, o motorista, serviços gerais. Por quê? Porque eles estavam em contato com os alunos. Eles sabiam quando o aluno dava crise, as dificuldades do aluno, ajudavam o aluno a se alimentar, né? Então, era muito importante a visão desses profissionais, né? Do serviço geral, o motorista da van, porque ele sabe se aquela mãe estava esperando aquele filho, né? Ele tem informações muito importantes que às vezes não se vê, né? É o que tem contato com a família, às vezes é o motorista da van, das crianças, sabe essas coisas? Então era muito interessante, porque quando a gente fazia reunião, a gente botava todo mundo, e todo mundo é muito importante nesse processo educacional. Então, a gente pode adaptar todos esses jogos para todos os profissionais envolvidos ali naquela atividade. Enfim, muito legal a sua pergunta, William, dá para adaptar sim. Gente, depois eu vou deixar aqui com vocês a minha colinha aqui, né, que é o slide que eu estou passando, mas só lembrando aqui, então, como eu passei aqui já para vocês, né? Trabalho com o corpo, alongamento, pedir para caminhar um pouco, vamos caminhar, vamos se olhar, dançar. Quando é um grupo que se conhece, é um grupo, geral, como eu falei para vocês, né? Trabalhar com professor, às vezes são grupos muito animados, assim. Dá para pedir assim, agora vamos dançar encostando o dedo, vamos dançar só encostando o cotovelo, agora vamos dançar encostando as costas, só o bumbum. Aí elas se divertem, adoram e é muito legal. Bom, e aí a gente vai indo. Aí a gente começa, isso tudo para quebra-gelo. Agora a gente pode fazer jogos com algum objetivo, aí depende do objetivo que a gente queira alcançar, né? Tem vários objetivos, como eu falei, desde trabalhar comunicação, trabalhar integração, trabalhar afetividade, resolução de conflitos, tem muitas coisas, né? Trabalhar o papel, enfim. Eu trouxe aqui uma coisa que eu uso demais também, super me ajuda, deixa eu mostrar para vocês. São imagens. Eu trabalho com essa cartas da conexão, que eu adoro, mas vocês podem fazer as imagens de vocês. O que são imagens? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? São imagens, né, que está plastificado, que ajuda bastante na preservação, porque às vezes a gente coloca isso no chão, né, e a gente está numa sala de aula, coloca no chão, para poder trabalhar com os professores, por exemplo, ó, são várias imagens. Eu posso colocar isso no chão e pedir tanta coisa. Eu posso trabalhar perguntando, mas muitas coisas. Vamos imaginar que eu posso, início de ano, eu posso colocar essas imagens e cada um vai ter que escolher como é que está se sentindo para esse início de ano, para esse ano, né? Aí tem que escolher uma das imagens, a pessoa pega e compartilha em duplo, em trios, né, em grupos, de como que está se sentindo para começar o ano. Ou como foi esse ano? Vamos imaginar que nós estamos no final do ano. Como foi esse ano? Conta para mim, escolhendo uma imagem, né? Ou vamos imaginar que aconteça uma mudança. Mudou, sei lá, o diretor, mudou alguma coisa, mudou a prefeitura, mudou, sei lá, qualquer mudança que ameaçou um pouco a estabilidade dessas pessoas, que provocou emocionalmente, às vezes acontece isso, né? Instituições assim, uns desgastes, algumas coisas. Eu posso perguntar a partir das mudanças, né, da escola,
daquela instituição, como é que eles estão se sentindo em relação a essa mudança. Porque aí eu faço um diagnóstico daquele grupo, né? Eu vou saber se o grupo está muito perdido, está muito raivoso, ou está tranquilo. Então, eu vou fazendo um diagnóstico para saber como é que estão essas pessoas. Então, o que eu quero dizer é que vocês podem fazer as suas... Pode pegar revista ou pode pegar imagens da internet. Eu tenho um outro também que eu mesmo fiz. Eu peguei imagens da... Eu coloquei lá no Google imagens, os quadros mais famosos do mundo. E eu imprimi não, fui nessas coisas de arte, né, de impressão, dessas coisas, pedi para imprimir e plastifiquei. E aí fiquei lá com os quadros. Então tá lá Mona Lisa, né, o Grito, Van Gogh, o Mono René, tá lá um monte de quadros bem legais e a pessoa também pode escolher essas imagens. A gente chama de objetos intermediários, quando a gente utiliza, né, uma bola, uma imagem e tal. Então, a partir dessas imagens, você pode trabalhar com muitas perguntas, muitas coisas. A partir daí, você pode fazer um diagnóstico para saber como que essas pessoas estão. Volto a dizer para vocês que eu separei algumas coisas só, tá? Mas... pode ser milhares de outras coisas. Gente, tem uma coisa que eu usava muito, e usei muito, tanto no aspecto organizacional quanto na escola, a loja mágica. O que é o jogo da loja mágica? Eu já fiz loja mágica individual ou em grupo, no sentido do grupo escolher. Você pode fazer com que a pessoa escolha individualmente, ou você pode colocar aquele grupo, o que aquele grupo pode fazer. Então, loja mágica é assim, quem quer brincar comigo? Para eu mostrar. Quem quer brincar comigo? Quem quer brincar comigo, William? Eu sou Pode ser suspeito, eu. porque eu adoro essa dinâmica. Opa! Legal. William, vamos ver a Rosângela, gostei. Daqui a pouco eu brinco com você de novo. Obrigada, William. Rosângela, legal. Eu tô no carro aqui, porque daqui a pouco eu tenho atendimento, então eu tô assistindo. Tá, legal. Mas olha, Rosângela, vamos brincar aqui. O que você é? Qual é a sua profissão? O que você vai fazer atendimento do quê? Eu tô no último ano de psicologia. Ah, que Então, às 6h30 legal. eu entro no núcleo para fazer os atendimentos. Uhum. Ó, Mas eu não então perco uma vamos. live de vocês, eu adoro essas informações. Ai, que legal. Então, eu vou fazer uma coisa assim, Rosângela, pense naquilo que você gostaria de obter, de alcançar, o que você deseja para esse atendimento que você vai fazer agora às 6h30. Enquanto profissional, ou quase profissional, né? Mas no papel já de psicóloga, né? De terapeuta, o que você gostaria de alcançar, assim, como profissional? É para eu falar? Para você falar. Então, o que eu vou atender agora é um menino que é de uma gravidez não desejada pelo pai, mas a mãe quis muito e o pai não tem uma boa interação com ele. Tipo, o pai se nega a interagir com o menino e o menino sente muita falta do pai. Então, eu queria que esse relacionamento deles melhorasse. Tá. Então, você gostaria de trabalhar a relação pai e filho, tá? Não vamos concentrar no Isso. caso, né? Até porque está gravando aqui, fica complicado. Mas vamos concentrar no seu papel de terapeuta nessa hora. Então, é o seguinte, eu sou dona de uma loja mágica, Rosângela, e eu dei uma olhadinha aqui no estoque e eu tenho como você trabalhar a relação pai e filho. Eu tenho aqui com sucesso, inclusive. Só que tem uma coisa, eu vendo, não é por dinheiro, mas é uma venda, é uma loja. Eu preciso de você, eu preciso de algumas coisas suas para eu colocar na balança, nós vamos fazer uma troca.
ok? Eu tenho aqui o que você quer, que é trabalhar essa relação pai e filho desse atendimento que você vai fazer. Mas em troca disso, eu preciso de algumas coisas. O que você tem para me oferecer? Como assim? Em que sentido? Você tem muita vontade que essa relação aconteça? Tenho, sim. Faz um Então, ano que eu estou trabalhando com eles. Já melhorou opa! um pouco. Já melhorou Então um pouco. você tem aí vontade, você tem comprometimento, você tem acompanhamento, legal. Você pode me dar isso aí, porque estou quase enviando Uhum. esse sucesso aí dessa relação. O que mais que você tem aqui para me dar? Porque ainda não, eu botei aqui na balança, tá quase, mas ainda não está completo. Tá quase. Então, eu tenho muita disponibilidade, eu gosto muito do que eu faço. É, Ótimo. e eu quero muito poder ajudar um pouco mais, porque eu vejo que eu estou Você chegando. você tem supervisão? Você vai à supervisão? Sim, sim, toda Você semana eu tem aí? tenho Ah, supervisão isso com a ajuda minha muito. professora. Então, eu vou ficar Sim. com o seu comprometimento, com a sua vontade, que isso dê muito certo. Vou ficar com as suas supervisões. O que mais que você Uhum. pode me oferecer? Hum. Hum. Nossa, que interessante essa pergunta nesse sentido. Muito interessante. É, eu posso ajudar, né? Assim, colocar, olha, eu digo para você, se você tiver aí, né, assim, leitura complementar ou alguma técnica que você, ou coragem de aplicar algumas coisas que você talvez não tenha aplicado ainda nessa relação, o Uhum. que você acha? É, Você tem aí para me oferecer? então, técnicas, eu estou trabalhando mais com a criança do que com o pai. Até porque com o pai é difícil de pescar ele, sabe? É ele que traz o menino para terapia e tudo, mas ele foge. E eu estou tentando, assim, trazer ele para mais Tá. perto. Ok, eu fico preocupada em falar demais do caso, mas olha só, Rosângela, eu gostaria, para eu poder te entregar isso, eu gostaria que você enfrentasse melhor esse pai, por exemplo. Eu não vou fazer Uhum. papel de supervisora aqui, mas assim, que Sim, você captasse mais esse pai, que esse pai olhasse mais para essa criança, não sei, não vamos falar do caso. Se você me entregar, então, supervisão, você já tem aí comprometimento, você tem bastante, você tem amor pelo caso, pela criança, pela profissão, você quer muito, isso é muito importante. Eu também vou aceitar, isso ajuda muito. Amor pela história, né? De que a coisa dê certo. uhum. É, e se você entregar para mim também que não vai deixar esse pai fugir, eu te entrego o sucesso dessa relação. Eu tenho aqui. Aí equilibra aqui na minha balança, eu te entrego, ok? Ok. Eu não vou Então, deixar bom. esse pai fugir. Eu vou enfrentar ele e vou puxar perto. Tá ótimo. Se a gente, isso é só um exemplo, né? Se a gente Sim. tivesse mais profundamente, como é que você se sentiu tendo que pensar, né, do outro lado? É, eu sim, mas eu achei interessante, principalmente pelo fato de eu conseguir obter o resultado que eu quero, né? Tipo, eu dispor alguma coisa minha que eu nem sabia que eu tinha para oferecer, e em troca eu consegui o objetivo. Você tem muito para oferecer, muito legal. Exatamente isso, Rosângela. É exatamente isso que esse jogo é uma brincadeira de uma loja Uhum. mágica. É um jogo que é muito bacana para fazer. Empresa, escola, qualquer. Você pode fazer isso, inclusive, na terapia, né? Também pode Sim, usar. sim, É, se chama um jogo que pode ser terapêutico, né? Mas nesse caso a gente usou no aspecto profissional da Rosângela. sim. Se a Rosângela fosse uma professora e estivesse com mais professores,
eu poderia fazer coletivamente. O que que é coletivo? Olha, vocês se reúnem e vocês têm que me trazer um pedido, né? O que que vocês querem? Me lembrou um grupo de professores que trouxeram... a gente queria muito reconhecimento dos pais. Brigadão, viu, Rosângela? Ó, vou ficar na torcida, viu? Brigadão, vou ficar na torcida aí por você. Sim, vai dar certo. Uma vez eu estava com um grupo de professores e pedi para eles, o grupo não era grande, era pequeno, então por isso que eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês têm que se reunirem e vocês têm um desejo, quero um desejo coletivo aqui para eu abrir a minha loja. E aí eles vieram com a ideia de, a gente quer o reconhecimento dos pais dos alunos, que às vezes a gente não tem. E foi fantástico, porque elas não se deram conta, né? E esse o objetivo do jogo, é fazer com que elas trabalhem para isso, porque elas ficam esperando os pais reconhecerem. Isso é uma queixa, né? É um desejo muito forte de professor que o pai reconheça o trabalho do professor. E aí eu disse, ok, o que que vocês podem fazer? O que vocês fazem em sala de aula com o filho, né, com as crianças? Vocês mostram isso para os pais? Eles sabem o que vocês estão trabalhando com o filho deles? De que forma? Qual é o método de vocês? Eles podem não entender de pedagogia, mas eles querem saber, né, os princípios, como faz. Gente, isso abriu a cabeça desses professores e mudou completamente a relação deles com os pais. Porque eles ficavam numa coisa de esperar o pai vir até eles reconhecer o trabalho deles. No momento que eles se deram conta que eles tinham que buscar esses pais e mostrar o seu valor, aí eles fez a chave, a virada, né? Dessa relação. Então, esse é um jogo chamado Jogo da Loja Mágica, muito bacana, fazer com que pode fazer com o paciente, né? Às vezes o paciente quer, mas ele não se dá conta que ele tem que ir atrás, né? Ou o professor que tem que buscar. Então, é muito legal, você pode fazer isso individualmente ou também coletivo, em grupo. Tem um exercício que esse é um exercício, inclusive, um exercício de coaching. Eu fiz uma vez um curso, muitos anos atrás, de coaching, e eu gostei muito, que é, inclusive, que eu gostei tanto delas que hoje me tornei quase amigas das autoras desse jogo, que é a Jocely Drummond e a Andréa Cláudia Souza. É o jogo TREM. O T é transformar, realçar, eliminar e manter. Isso é muito legal. Você pode fazer também individual ou em grupo. Eu já fiz por setores em empresa também. Mas o professor, você vai colocar assim, você pode já enviar para eles o T, transformar, você pode fazer isso num papel, né, assim, com os quadros e tal, e eles têm que preencher. Ou você pode fazer colocando num quadro mesmo, né, escrevendo num quadro, colocar T, o que você precisa transformar no seu papel, o que você precisa realçar, o que você precisa eliminar e o que você precisa manter deste papel de professor, por exemplo. Né? Eu posso perguntar para vocês, né, papel de aluno, o que vocês precisam transformar no papel de aluno? O que vocês precisam realçar que está dando certo, é muito legal, vocês precisam realçar no papel de aluno. O que vocês precisam eliminar que atrapalha vocês? E o que vocês precisam manter que está bacana, está funcionando no papel de aluno, por exemplo. É muito legal, gente, façam o trem. É um exercício, como eu falei para vocês, eu aprendi nesse curso de coaching, mas é um exercício muito bacana, um jogo, né? Um exercício que a gente pode fazer. Então, são coisas que a gente pode trabalhar também, né? E eu vou um pouquinho além aqui, mais um pouquinho, gente. Um outro jogo que eu também gosto muito, quando a gente trabalha comunicação e liderança, a gente não pode esquecer que todo professor é líder. Ele coordena, ele lidera aquele grupo, né?
E eu gosto muito desse jogo, me divirto muito com esse jogo, que é um jogo com Legos e é um jogo de comunicação. E vocês sabem, né, que professor, a comunicação é tudo, né, de um professor. Precisamos desenvolver comunicação no professor. Imagina um professor que não sabe se comunicar. Não é um bom professor, é fundamental o professor saber a comunicação. Então, é um jogo do tipo assim, né? Vamos imaginar, só vou dar exemplo, não precisa brincar, nem tem como, mas eu vou dar o exemplo aqui do William e da Amanda, que estão com o vídeo aberto, só para dar o exemplo aqui, pode ser? Eu vou dar peças de Lego mesmo, aquele brinquedo Lego, eu dou para o William, por exemplo. William, você vai montar, ok? Um objeto, um carrinho, um avião, uma flor, não sei o que você vai montar. Só que você não pode falar para Amanda qual a sua intenção. Eu dou as mesmas peças para Amanda e você vai ter que descrever como você está fazendo. A Amanda não pode ver você e nem você vai ver a Amanda. Então, você, por exemplo, vai dizer assim, olha, pegue o cubo amarelo e coloque em cima do vermelho. Sei lá. Depois pegue o cubo com duas pontas, dois furinhos e coloque em cima do vermelho. Você vai descrever e a Amanda vai ter que ir fazendo. Depois, no final, gente, é muito interessante, porque a gente compara o produto que a Amanda fez com o que você está fazendo. Então, tudo depende da boa comunicação, da forma como a gente comunica, da assertividade. E aí a gente pode, inclusive, trabalhar ruídos de comunicação, né? Tem pessoas que explicam tanto que até confundem, às vezes. Tem pessoas que se enrolam, que não sabem como falar, meu Deus, como é que eu vou explicar que essa peça, né, tem que ser invertida, tem que ser do lado, mas que lado? E aí o outro, como é que recebe essas coisas? Então é muito legal de trabalhar um jogo que utiliza o brinquedo Lego, mas também trabalha muito comunicação. E é muito importante num treinamento para professores trabalhar justamente comunicação, né? Porque imagina, se o professor não souber comunicar, acabou, né? Acabou a profissão dele, né? Muito bem. E eu deixei aqui até... Oi? Só deixa eu tirar uma dúvida, se é o mesmo jogo. Eu presenciei um onde era uma imagem de... A pessoa escolhia, mas eram imagens de estruturas de Lego. E uma pessoa, ela tinha que descrever aquela imagem de costas para o outro que também estava de costas e ele tinha que montar a mesma imagem. Ah, também é uma variação dessa também. Legal, legal. Também pode ser uma variação. Você não pode dizer o que é, né? Mas você vai descrevendo, pode ser também, muito legal também, né? E ambos estão de costas, né? É muito. Aliás, você pode colocar mais de uma pessoa fazendo. Você vai ver ainda coisas. Botar um para descrever e dois, três fazendo, sem ninguém se ver. É muito interessante. A gente se diverte muito porque sai cada coisa. E aí, é claro, depois a gente vai ver a questão da comunicação, como foi receber, né? Ah, e outra coisa também muito interessante é que às vezes eles não sabem, quem recebe a comunicação não sabe que pode perguntar. E às vezes fica o jogo inteiro tenso, sem saber que pode perguntar. E no final diz, mas por que você ficou com dúvida? Por que não perguntou? Né? Essas coisas também, né? Coisas assim, por que não perguntou? Tá, mas como é que é a peça vermelha mesmo? Então, é interessante também essas questões. E eu deixei aqui mais um último jogo que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, é um jogo que envolve o grupo. Vou voltar a falar. Quando a gente trabalha com grupos, gente, a gente tem que obedecer a ordem do grupo. O que é a ordem do grupo, né? Conforme essa teoria, que se chama matriz de identidade, a gente tem o eu-tu, para depois a gente trabalhar com o grupo, né? Porque aí eu já sei qual é o meu objetivo aqui, já conheço as pessoas, já estou ambientada, aí sim eu consigo realmente trabalhar em grupo.
Se você começar com um grupo, já trabalho de grupo, vai sair. Mas o que vai acontecer? 1, 2 vão fazer, 4, 5 quieto, sem integração, entende? Por isso que é importante esses passos, vocês aprenderem a trabalhar com grupo, esses passos. E aí, por exemplo, uma coisa muito legal. Eu digo o seguinte, vocês têm que montar uma orquestra. Cada um vai ter que fazer um barulho, cada um vai ter que fazer um som, e se virem, porque cada um vai ter que fazer um som. Um faz assim, o outro faz não sei. Eles vão ter que juntar e eles vão ter que montar uma orquestra. E aí você fica ali observando como que eles vão trabalhando, né? Como que eles vão organizando a tal da orquestra, né? Às vezes tem um maestro, às vezes eles pegam uma música, às vezes eles constroem na hora alguma coisa, mas é importante cada um saber. Às vezes eles fazem orquestra, fazem som, fazem coral e fazem ainda dançam, ainda tem a história de ainda fazer um gingado, é muito legal. Mas o que a gente pode trabalhar com essa questão da orquestra? É assim, todo mundo sabe o projeto pedagógico do curso? Tá todo mundo, cada um com uma disciplina, tá juntando e tá formando, né? O curso todo, porque são professores do mesmo curso, da mesma escola. Todo mundo sabe missão, valores, sabe o que estão tocando? Cada um com a sua disciplina, forma uma orquestra. Então, às vezes é muito legal para você trabalhar numa reunião pedagógica para falar de projeto pedagógico, porque às vezes os professores não dão valor para projeto pedagógico, né? Os valores de uma empresa, né? De que forma? Então, quando você faz esse jogo rápido, animado, eles se divertem muito, depois a gente amarra, né? Diz assim, tá, e vocês conhecem o projeto pedagógico do curso todo? Para essa música acontecer, você conhece um pouco do trabalho do colega também, que tem a ver com o seu? Não é o mesmo som, mas precisa para que dê certo, né? Vocês conhecem, enfim. Então você pode tirar, gente, muitas coisas de um jogo rápido, animado, como uma orquestra da vida. É criativo, trabalha a liderança, trabalha se o grupo aceita, porque aceita a proposta do outro, você pode trabalhar 1000 coisas. Também já trabalhei muito no organizacional, esse jogo. Então, são jogos que eu gosto muito. Gente, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando de jogos e ideias de professores. O que eu posso dizer para vocês é que a professorada é animada, eles gostam de música, eles gostam de bagunça. Aliás, tu tem que até diminuir a bagunça, porque né, às vezes é pior que aluno. Então, você tem que voltar, gente, volta aqui para o objetivo, a calma, né? Porque eles são bagunceiros, eles adoram. E eles são super parceiros, desde que você mostre para eles o objetivo. E não... Uma coisa também que eu aprendi na pele, não vão com receita pronta. Ah, gente, vocês, professores, vocês têm que fazer tal coisa. Eles odeiam, principalmente nós, psicólogos, que eles dizem assim, é você que vai estar lá com 50 alunos numa sala de aula, dizendo o que a gente tem que fazer? Eles odeiam, gente, odeiam. Então, assim, não vão com... Vai fazer uma palestra, você é convidado para uma palestra para professor, já começa por aí, diz, ó, sou psicólogo, não vim aqui dizer o que vocês têm que fazer, porque vocês vão olhar para mim e vão dizer, olha, não é você que fica lá, com 50 alunos, tendo que dar atenção para todos. Então, já começa por aí, né? Acho que é sempre numa coisa de colocá-los a pensar o cotidiano deles. Eles têm que refletirem, não é você que tem que ir o prato pronto. Eles que têm que montar o prato junto com você. Eu acho que essa é a principal sacada quando a gente trabalha com professor, gente. Se você vai lá, psicólogo ainda, dizer o que eles têm que fazer, eles odeiam, eles vão te odiar.
mas se você construir junto com eles, escutar a história deles, e eles queixam também, eles são muito queixosos, mas se você escutar e jogar para que eles resolvam, como é esse jogo da loja mágica, né? Assim, inverte, fazer com que eles se comprometam, eles, principalmente, às vezes, professor de estado, município, que vem com essas queixas políticas e tal, parará, que às vezes te coloca uma saia justa, né? É sempre você não entrar, sair da saia justa e colocar para eles, ok, isso é o governo, se o governo não faz, se o município não faz, o que a gente pode fazer então? O que nós temos disponível? É sempre jogar para elas, não entrar na discussão política muitas vezes, né, que são saias justas danada. Me lembrou uma vez, me chamaram numa prefeitura. Meu Deus, eram professores muito legais, só que era... Ai, gente, era pandemia. Meu Deus do céu. Primeiro porque, assim, né, aplicar jogo no meio de uma pandemia, com máscara, né, afastado, foi muito desafiador. E segundo porque, enfim, tinham questões e veio à tona, olha, complicado. Então, sempre voltando para isso. Então, ok, isso é o que a gente está passando, isso é o que está vivendo, a gente não sabe como é que vai ser, se a gente vai voltar, não vai voltar, isso não é uma questão política, isso é uma questão de segurança, o que a gente pode fazer? Eu sempre voltava. Enquanto eles não decidem, enquanto isso não resolve, o que a gente pode fazer? Então, volta para eles, porque senão a gente entra num godo, gente, danado. Muito bem, minha gente, como é que vocês estão? Já quase 1h30 aqui de atividade, como é que estão? Valeu? Algumas ideias ficaram animados para aplicar com jogos com professores? Planejem, aquecimento, o jogo principal e o compartilhamento. Segue lá o roteirinho, vou passar para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, não sei se vocês conseguem aqui no chat, e eu queria pelo menos uma palavra de como, enquanto eu coloco aqui, de como foi para vocês escutar e imaginar tudo isso. Pelo menos uma palavrinha, pode colocar também no chat. Abriu. Que bom, William, que bom. Também Foi motivador. bastante. Cheguei um pouquinho atrasada, mas deu para pegar, eu acho, a parte da dinâmica. Eu acho que teve algumas coisas assim que eu já trabalhei, né, como a questão da orquestra, tal, tudo, mas não, né, não tinha ido para esse lado. Eu achei sensacional. Muito bom. Obrigada pelo compartilhamento. Legal. Que bom, Amanda. Olha, gente, então lembrando que nós estamos com inscrições abertas da pós em educacional, tanta coisa legal para a gente aprender sobre grupos, para fazer projetos de intervenção, né, com alunos, com a comunidade. Ó, a Elaine está dizendo, ó, me fez ver que existe um universo de possibilidades para trabalhar no contexto educacional. Que bom, Elaine, exatamente esse era o meu objetivo também com vocês. Dá para trabalhar 1000 coisas, mas olha, vários objetivos e diversas formas, né? Isso que a gente não entrou assim numa coisa de meditação, relaxamento, de fantasia guiada, também tem umas coisas muito legais. Gente, então, nós estamos com inscrições abertas da pós-educacional. Se vocês querem desenvolver mesmo essa área, é muito bacana essa pós, que vai dar todos os instrumentos teóricos e principalmente de intervenção, que no final das contas é o que a gente precisa também, para vocês intervirem e atuarem no contexto educacional nas escolas. Gente, foi uma delícia, adorei a participação de vocês, obrigada, William, obrigada a vocês. E quinta-feira, às 9 da manhã, é o nosso encerramento da jornada com bate-papo sobre bullying
Dependência química, tudo isso também no contexto educacional, vai ser show de bola, quinta-feira, 9 da manhã. Se não conseguirem assistir, depois assistam o link, tá bom? A gravação. Um beijo para vocês, brigadão, valeu, tchau, tchau, William, tchau, Amanda, querida. Onde é que você está, Amanda? De onde você é? São Paulo. São Paulo, legal. Legal, tchau, Nara, legal. William, pareça, querido, até mais. Tchau, gente. Tchau, Ju, pode encerrar. Cadê o Ju?